Viajei mais de 500 quilômetros para levar os processadores mais potentes e baratos que podem ser encontrados na internet para a equipe da TechLab, que é referência em overclock, fontes de alimentação e hardware no Brasil e no mundo. Tudo isso porque disseram na internet que quem indica Xeon é estelionatário e tem uma comunidade até com bastante pessoas que acaba apoiando essa ideia. Então nada melhor que os melhores especialistas de hardware do Brasil e do mundo para testar essa questão. Eu fiquei na TechLab testando o Xeon por vários dias. Se você quiser assistir o primeiro dia de teste na TechLab, que foi testando o Xeon 2640 V3 versus um Ryzen 4 4500, vai estar aparecendo aqui no card e vai ter o link desse vídeo, que é a parte 1 na descrição. E agora o que você vai acompanhar vai ser os nossos testes do segundo dia na TechLab. 1,6% de diferença e ainda pro Xeon no combinado geral. Mas antes tem um recadinho especial de quem ajudou a patrocinar esse conteúdo. Tô ligado que você gosta de tecnologia, computador ou celular, e muitas das vezes você deixa de comprar aquela camisa legal, aquela calça legal, tá usando a cuequinha rasgada. Eu vou falar a verdade, né? Comprar roupa às vezes é complicado. E hoje eu tô vestindo verde, normalmente eu gravo de preto, só pra mostrar aqui meu full set high full agente da Insider, né? Calça da Insider, camisa da Insider e cuequinha deles também. Mas eu não vou mostrar a cueca. Já tem algum tempo que eu tenho gravado aqui no canal, principalmente usando camisa da Insider em vários conteúdos. Isso porque as roupas da Insider são fresquinhas, não amarrotam fácil, ó. Posso aqui, ó, amassar ela. Tá de boa, ó. E o melhor de tudo é que as roupas da Insider vestem bem, além de ser roupa para um tempão, porque ela não desfia e também não desbota. Cara, eu recomendo demais e vou deixar um link na descrição, junto com um cupom de desconto, vai te dar 15% de desconto na compra de qualquer produto da Insider. Mas é só pro mês de dezembro, então não perde tempo. O Xeon que a gente testou foi o Xeon 2640 V3 com 16 GB de memória RAM e uma RTX 4060 Ti. O outro foi o Ryzen 5 4500, né? Também com a 4060 Ti. E 16 GB de RAM. Segundo os nossos testes, né, o Ronaldo mesmo já mostrou, apesar dos Xeon ser mais simples em vários aspectos, a performance acabou que não ficou tão diferente. Agora, o que vai ser testado vai ser o quê? Que vocês montaram aí na bancada? A gente trocou agora pelo 2680 V4, que é um Xeon, que ao contrário do 2640 V3, não precisa de um lock Turbo Boost. Então, para quem é mais leigo e tal, quer só montar ali e rodar sem muito problema, ele é excelente. Mas assim, o próprio Xeon 2640 V3 com 4500 ficou muito parelho, né? Ficou muito maneiro, ficou muito equilibrado. Então acho que a gente tem que subir um pouquinho a régua pro Ryzen também. Pô, cara, você vai pegar o processador de R$90, aí você tem que fazer tudo mesmo. Tem que brigar com 14900K, cara. Porque... Mas agora tem um bagulho pro pessoal que tá assistindo. Qual que seria, tipo, por exemplo, o mais top de todos esses modelos? Eu, particularmente, o 2680 V4 é meu favorito. Tem um melhor. 667, Tem um melhor que é o bom 2667 mas V4. preço. Só que ele tá mais caro e não entrega tanto a mais do que o 2680 V4. Mas pela questão do preço, eu acho que não compensa tanto esse 2667 V4. Pessoal, nós Pelo temos preço, toneladas não de Xeons aqui. E que nem eu falei, tem algumas placas-mãe. As placas-mãe, eu diria assim que é o único item desses itens que eventualmente pode causar problema. Mas eu trouxe uma questão, porque assim, a gente não ganha nada com o Xeon. Os Xeons, esses camaradas aqui, eles são meus concorrentes. Eu sou da Galaxy, a gente vende placas de vídeo novas, não pega essas coisas da China aí. Ainda bem que pagou. Eles são meus concorrentes, mas a gente tem que trazer aqui a realidade. E eu falei assim, pelo que os caras pagam, ele me mostrou um combo aqui, aquele combo ali, ó, que ele mostrou com aquela placa-mãe e aquele processador que ele acabou de falar, de R$250. Aí o cara vem pra mim e fala que o 2667 é um processador que tá caro. Tá caro. Fala, não, ele falou que tá caro. Eu falei, cara, tá caro. Não, porque a gente vai colocar com não sei o que, tá caro. Aí o cara vem me falar que tá caro e o outro achou por... Não, tá R$200. Eu falei, mas R$200 é o processador caro, é o melhor deles, é o melhor que Mas eu acho que o 2667 V4 tá começando a ficar que é legal. o melhor que eles testaram. R$152. Ele tá por R$153. Esses processadores, a incidência de defeito, esses combos, a incidência de defeito, o que eu falei é o seguinte, você não tem garantia, né? Não tem garantia, beleza. Mas assim, o risco de você gastar muito dinheiro não existe, porque são componentes baratos. E se desse problemas, assim, se fosse uma coisa crônica, que desse
incidência muito grande, os caras não iam vender tanto. Um cara desse ganha um mês o que eu vou ganhar em 10 anos. Então o que eu vou fazer? Não. Brincando, mas não. eu tô brincando, mas eles vendem muitas. Se ganha muito pouco por unidade. Eles ganham. Eu espero que eles estejam muito ricos. Se eles estiverem ricos, eu fico feliz. Porque eu gosto de ver meus amigos bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ganha-se muito pouco em muitas unidades. Então, eu acho que o Fafá, que é um cara que eu conheço, Fafá, vende muitas unidades disso, não vende? Esses combos? Vende. É muita unidade. Essa galera toda se juntar dá uma quantidade impressionante de números. Mas assim, o que eu acho que vende mais é o combo do Xeon com a placa de vídeo barata. Se tem uma placa de vídeo baratinha, tipo uma RX 580 baratinha junto, aí vende muito Xeon. Mas o pessoal hoje, pelo menos o meu público, já tem a concepção de que, dependendo da placa de vídeo, é melhor ter um Ryzen, entendeu? Ou em custo-benefício, né? Então assim, pessoal, vamos ver o desempenho agora. A gente quer trazer a realidade para vocês, sem parcialidade. Não é a mesma coisa, mas eu não estou avaliando. A gente está fazendo um comparativo, mas a gente não espera que ele bata o Ryzen. Eu só estou impressionado com o que ele faz pelo que ele custa. Isso que é mais intrigante para mim. Depois de algumas discussões e questionamentos sobre o Xeon, nós definimos que o teste deveria ser feito entre o Ryzen 5 e 600 com 16 GB de RAM e o Xeon 2680V4 também com 16 GB de memória RAM. E também ambos os setups estavam com o mesmo modelo de placa de vídeo, que seria a RTX 4060 Ti da Galaxy. Mano, esse cooler custa aqui 30 conto, não é? R$30, cara. Mano, eu já recomendei pra caralho esse. Esse é 30. Não, R$30 o cooler. Caro pra Os caramba. caras vão quebrar o mercado, meu. Caro pra caramba. O processador que a gente tava testando custava 40. Caro pra caramba. Mano. O Renan colocou pra estressar no CPU Xeon 2680V4 com esse CPU cooler. E aqui a temperatura. 57 graus. Aí mesmo, onde está seu dedo? Vamos pra lá. Aqui, ó, então vamos aqui. Aqui, ó. 57 graus. Tá bom pra caramba. Tá ótimo. Perfeito. Temperatura do processador tava ótimo, mas o VRM da placa-mãe tá tostando o VRM. Tostando o VRM, cara. Não tá tostando porque ele vai aguentar 120. Mas tá 100% de uso, né? É. Funciona. Tá 100% Mas ó, ele tá 110, ó. O VRM é um conjunto de capacitores, indutores e transistores que unidos formam um circuito integrado que levam a energia para o processador. Todos os componentes do VRM têm uma temperatura máxima aceitável para trabalhar. No caso dessa placa-mãe, até que os componentes aguentavam um pouco mais de temperatura, porém o VRM estava apresentando temperaturas bem altas que sim podem interferir até mesmo na performance do processador. É importante relatar, o Ronaldo. A gente é tão honesto que essa placa-mãe é a de R$250, a gente nem gosta de indicar ela. A gente trouxe a placa-mãe Só pra você saber, ele estabilizou, tá? A temperatura limite, ele já tá desde aquele tempo, eu não vi ela passar de 110 ainda, ó. Pode olhar. Mas Não, esse processador aqui não é pra essa placa-mãe. A gente tá colocando pra ver se estoura aqui ao vivo, pelo menos dá alguma popularidade entre mais gente. Mas ela tá realmente tá funcionando aí, tá rodando. Se você tiver isso e resolver usar a mesma placa-mãe, porque você já comprou ela e ela tá funcionando, você só tem dinheiro pra comprar esses R$80 esse processador? É, 90. Se você vai gastar R$50 para comprar esse processador e tá com algum problema, você pode comprar mais um outro ventilador, porque esse cooler é da Ryzen, você pode comprar um ventilador da Ryzen por mais ou menos uns R$9 e colocar o ventilador aqui que vai cair bastante a temperatura. Quer ver acontecer isso? Caramba, O ventilador! Olha só, cara, ele faz pressão mesmo. 47 aqui, ó. Pedacinho mais quente, ó. 30. Tá pegando aí, Depois disso, começamos a rodar os benchmarks, são os programas de teste. O primeiro que nós usamos foi o Cyberpunk 2077, porque ele é um excelente teste em jogos de um jogo que foi lançado mal otimizado, mas hoje é uma referência em otimização e que possui praticamente todas as tecnologias presentes nos jogos atuais. Ó, porque eu tenho aqui 8.2, ali 8.260, certo? Aqui eu tenho 9.7, 9.5, não bate muito não.
Aí é porque 1%. agora aqui o 1% 51. Lá 63. E aqui eu tenho 1% 59. 76. Não tá, esse aqui é mais preciso, porque ele lê frame a frame. Pode mostrar. Vamos ver as condições que a gente tem, né? A utilização de placa tinha acabado. Isso foi aqui nos últimos segundos. Vocês viram que entrou em 2D as duas placas. Mas ele guardou o resultado, que isso aqui é médias da quantidade de frames que foram processados. A gente tem 15,6% de desempenho na pior situação, que é a situação mais importante no meu ponto de vista. Então a gente está falando de um processador em torno de 15,6%, a gente está falando de 16%, passou a metade, 16% a mais de desempenho neste jogo. Se você for considerar a frame média, 18,2%. Aí que tá falando em torno de R$900, contra um processador de 90, o mais barato, 90. de R$90. Então a gente está falando de 16, 18%, alguma coisa em torno de 18% a mais de desempenho, o que é considerável, não estou falando que não é, mas um valor de processador 10 vezes maior e a placa-mãe deve custar umas 5 vezes mais. 2 mil a placa? Se eu pegar uma placa Duex, estou dando um exemplo que é uma custo-benefício pra caramba, ela vai ser, sei lá, 3 vezes o valor, 4 vezes o valor, vai ser bem mais barato que aquela. Essa aqui é muito barata. Essa placa-mãe tá quanto só a placa-mãe? 150. Então eu tô falando que você pagaria 500 na mais barata que tem, ou 600, alguma coisa assim, seria isso? Não, dependendo de você pegar uma promoçãozinha, você pode achar uma Biostar, alguma assim, 400 e poucos reais. 400 e poucos reais. Então a gente tá falando de uma placa-mãe 3 vezes mais cara, mais um processador 10 vezes mais caro, mais as memórias que também são mais caras. Porque quer você queira, quer você não queira, você tem memórias de mais desempenho ali no Ryzen. Então você tem todo um cooler melhor também, vai trabalhar mais tranquilo, vai trabalhar mais frio. Essa placa-mãe não é adequada para isso aqui, você também poderia pôr uma placa-mãe melhor. É lógico que eu tô vendo que aqui o 5600 é melhor. Sim. Mas eu fico impressionado que um computador tão barato consegue dar aquele desempenho de 80 e tantos % na média e mesmo essa mínima. Me impressiona, porque eu nunca vi isso aqui. O primeiro teste do Cyberpunk foi feito em Full HD com gráfico no alto. Porém, algumas pessoas pediram para a gente colocar o gráfico no Low, que é a configuração mais baixa, e manter o jogo em Full HD, justamente para ficar mais evidente a diferença entre o processador Xeon e o processador Ryzen que a gente estava testando, uma vez que nessa configuração você exige muito mais do processador e deixa a placa de vídeo trabalhando com mais folga, graças à diminuição dos detalhes gráficos. Aí nós vamos ter uma diferença bem grande, bem significativa. Se eu jogar com mais carga, eu vou jogar mais trabalho com placa de vídeo. Aí eu vou igualar mais, que nem tinha rodado antes, correto? Tinha dado os resultados melhores. O que eu recomendei no outro teste, que eu acho interessante, é o seguinte: você está rodando em 1080p aqui. Do meu conceito, isso é o meu conceito. Se eu tivesse esse equipamento aqui, ou esse equipamento aqui, e eu sei que dá habilidade pela placa de vídeo, e agora nós estamos com um processador melhor, e já dava com o processador pior, na minha opinião, o teste válido que eu faria para este jogo não seria em 1080p. Eu jogaria em 1440p para fazer uma avaliação. Aproveitaria um aproveitamento melhor para a placa de vídeo, uma vez que eu tenho um Xeon e eu estou jogando a um game. Eu acredito que eles devem jogar isso em 1440p e essa diferença deve ficar bem pequena. Se eu fosse o dono desse processador aqui, desse combo, eu faria dessa forma. Aquele lá já demonstra que ele está jogando com uma folga absurda. Ele nem deveria estar nessa condição de low em 1080p. Para esse combo aqui, não justifica uma 4060 Ti para rodar assim. São apenas pontos de vista pessoal, vocês podem pensar diferente. Mas eu acredito que algumas pessoas aí, não todas, devem achar interessante jogar isso em 1440p para a gente ver como é que fica o desempenho. Se vocês puderem rodar correndo, a gente está acompanhando o tempo inteiro como é que tá. Sim. E a gente via, por exemplo, que estava 58 a 48. É o mínimo, que eu tô falando da situação mais crítica. Aí ele começou a descer em um e aumentar no outro. O que significa que as cargas em determinadas partes do jogo agem de uma maneira diferente para um combo e para o outro. Isso é claro, explícito aqui pra gente. Então nós tivemos agora 7%, não é mais 16% que a gente tinha tido.
7% de diferença, o que é uma diferença bem pequena, na minha opinião. O teste do Cyberpunk 2077 acabou sendo um pouco longo, mas acabou demonstrando uma situação muito relevante para quem quer e pensa em comprar um processador mais barato como o Xeon chinês. Quando nós colocamos o jogo no low, ou seja, com um preset gráfico mais baixo, nós forçamos mais o processador, o que fez ele ter uma diferença de performance muito grande em relação ao Ryzen. Mas no uso normal, né, que seria o uso de eu colocando o maior gráfico possível que a minha placa de vídeo suportasse, que foi um 1440p no Ultra, né, no nível máximo ali de gráfico, ambos os processadores acabaram tendo uma performance muito similar. O Ryzen ainda ganhou, mas como você pode ver, a performance foi bem parelha. Isso é uma das coisas que eu sempre falei aqui no meu canal, no YouTube, que o Xeon ele talvez renda muito menos para jogos competitivos, porque a característica dos jogos competitivos é você colocar ele com gráfico no baixo, no low, para ele render mais FPS, para ele render mais performance. Porém, em jogos single player, jogos normais que você vai priorizar o gráfico ao invés da performance, o Ryzen e o Xeon em várias situações acabam sendo processadores com desempenhos similares. Então é por isso que essa situação demonstrada no Cyberpunk 2077 ocorre em vários outros jogos. Como foi possível verificar todas as situações possíveis entre o Xeon e o Ryzen no Cyberpunk 2077? Nós fomos para o próximo teste, que seria o Firestrike, que é basicamente um programa que simula uma gameplay sintética que força bastante o processador, justamente para nós termos uma escala comparativa de pontuação entre o computador montado com o Xeon e o computador montado com o Ryzen. Vamos comentar isso aqui que é importante, ó. Tanto o Time Spy quanto o Firestrike tá rodando ali na casa de 50 e pouco, 60 até 80, alguma coisa assim. Então o que acontece? Eles estão numa linha de carga que não daria para aumentar mais porque fica abaixo dos 60, entendeu? Aí já não é uma coisa, tipo assim, tá abaixo do monitor de menor frequência do mercado, entendeu? Então acho que tá legal a referência tanto do Firestrike como o Time Spy por causa disso, usando uma 4060 Ti, né? Olha aqui, para vocês verem a diferença de processamento. Quando juntou o Combined, ó, a gente tem uma diferença. Quantos duplos eu tenho aqui? 14. Quantos duplos eu tenho aqui? 6. Por que um processador de 6 está dando uma pontuação bem mais alta que um processador de 14 nesse teste específico? Porque a performance por ciclo do processador mais moderno é muito melhor. Então o que acontece? Ele desenvolve mais, mesmo com menos núcleos. Mas qual que é a pegada para você, jogador? Combined é um teste bastante complexo, porque é difícil ele combinar e dar o resultado. Então a gente tem uma diferença grande. Mas você que joga, é um ponto de vista que eu estou passando. Você, o jogador, Graphic Test, teste gráfico, ele vai considerar somente carga de teste gráfico. Olha como está próximo, 34.000, 100, 33 e 200. Não dá nem 1000 pontos. A gente está falando de uma diferença mínima. Então, o teste de processador, se eu for processar tarefas de processador, que ele está realizando física com processador, não processador gráfico, com processador, notavelmente o IPC vai ser muito importante e vai pesar demais. E a gente vai ter um resultado de 15%, né, de diferença, que é o que a gente estava vendo nos jogos. No Cyberpunk. Mas olha que engraçado isso que eu vou falar agora. Se eu for considerar somente o game puro, num game GPU bound, né? GPU bound, onde a carga é GPU, o que significa 4K, por exemplo. Estou dando um teste onde a gente vai tirar a carga do processador e jogar essa carga na placa de vídeo. Eu praticamente não tenho diferença nenhuma. E eu não posso negar que o resultado de 15% para um combo que um processador 10 vezes mais barato me impressiona. Eu não tenho que falar que não. Está demonstrado aqui, novamente, que impressiona. E vamos finalmente, é importante que a gente rode o Time Spy. Aqui, ó. Acho que agora vocês vão O se Xeon
Hora da suspense aqui, ó, Xeon. Vocês vão se surpreender. 12.112 no geral, 13.228 no Graphic Score, 8.196 no CPU. Então, o que Pera aí, acontece? agora eu vou virar aqui. É, Olha lá, geral do Ryzen é. é 11.920, 13.278 e 7.548. Agora a gente tem um teste de 3D Mark Time Spy, bem mais moderno que o Fire Strike. Então a gente tem um teste mais moderno, é mais importante para a liga. É um teste de carga de processador e placa de vídeo, não temos mais teste combinado. Foi abolido o teste combinado, não existe mais. Agora a gente não tem mais teste combinado. Os próximos benchmarks, esse é o último benchmark pesado oficial que tem. Os testes que vieram posteriores a esse foram testes para Ray Tracing, então a gente já tem Ray Tracing, então esse é mais moderno e a gente teve empate, simplesmente isso, não tem o que falar. Empatou o resultado, tanto em CPU ele bateu, agora o núcleo, a quantidade de núcleos é assim primordial, que a gente está vendo ali, tanto que ele conseguiu bater, mas em resultado de score, como peso gráfico, o peso de carregar a placa de vídeo, a gente tem aqui um resultado de 12.112, 13.228, 13.278, a gente tem um empate técnico, com um pouquinho mais que ganhou, porque a gente teve um pouquinho mais de processador aqui, que você pode ver. Então eu tive, só para vocês vão entender o que eu vou falar, é mais fácil a gente colocar é porque eu não quis calcular na cabeça. A gente tem que dá 0,3% de diferença desse para esse, e se for o inverso, a gente tem 13.278 dividido por 13.228, que é igual 0,3%. Então a gente tem de gráfico 0,3%. Só que a gente tem um processador, então de gráfico praticamente a gente não teve nada. De processador para o processamento do terceiro teste, que é o teste só de processador, o que pesou absurdamente aqui não foi mais o IPC. O IPC pesava no teste mais antigo. Nesse teste, a quantidade de núcleos para processar foi primordial. Se a gente pegar o teste e dividir, olha que interessante, cheguei onde eu queria. Se eu dividir 8.196 dividido por 7.548, eu vou ter 8,5%, quase 9%. Então eu tenho 9% a mais de CPU para somente 0,3% a mais de vitória na GPU. Então a GPU ela ganhou só 0,3 aqui, mas esse CPU aqui ele ganhou 8,5%. Só que a diferença aqui, vamos supor, eu tenho dois testes, dois resultados, CPU e GPU. Um é 0,3, outro é 8,5. Vamos fingir que em vez de 0,3 é 0,5 para facilitar a conta? 0,5 e 8,5. 8,5 mais 0,5 é 9, dividido por 2, 4,5. Então eu deveria ter 4,5% de diferença. Vamos supor que fosse assim. Mas não, se eu dividir isso aqui, 8,196 dividido por 7,548, a gente tem 8,5. E a gente não tem 4,5 de diferença, porque quando eu tiver 112 dividido por 11.920, eu tenho somente 1,6 de diferença no resultado. O resultado é a mesma merda. Ou 1,6% de diferença. E ainda para o Xeon no combinado geral. Para alguns tipos de tarefa, como nesse caso, a quantidade de núcleos é muito importante. O que a gente está avaliando? O desempenho gráfico. Porque a gente está falando de jogo, de game. Levanta, abaixa a resolução. Abaixa a resolução, aumenta a carga do CPU. Sobe a resolução, diminui a diferença. Mas olha, cara, a gente teve o mesmo resultado gráfico. É melhor? É melhor aquele. Melhor o Ryzen. Ele custa mais, é melhor, né? Mas assim, em determinada tarefa, vai haver tarefa onde a quantidade de núcleos é importante. E vai haver tarefas como no benchmark passado, onde a performance por ciclo
é mais importante. Qual é mais importante? A frequência da memória alta ou a latência baixa? A frequência alta é mais... Não, depende da aplicação. Então, para determinadas aplicações, a gente tem determinados tipos de resultado. Não é tudo a mesma coisa. O que eu posso dizer é assim... que ele perguntou, eu compraria para mim se eu não tivesse dinheiro, se eu tivesse que escolher um combo onde me sobrasse, sei lá, 600 reais, eu ia comprar um combo desse. E não ia gastar 900 no processador e não ter dinheiro para comprar uma memória e uma placa-mãe. Mas se eu tivesse condição, eu comprava aquele, porque eu ia estar com um negócio mais moderno, um processador legal pra caramba. A gente vê que na situação, se você pegar 20 benchmarks, 20 testes, então você vai chegar à conclusão que o 5600 é melhor, mas ele custa 10 vezes mais. Como podemos concluir, o Xeon é um excelente custo-benefício. Não ganhou do Ryzen 5600, mas ainda assim não fez feio em relação ao preço e performance. Já recomendo que você se inscreva no canal para assistir a parte 3 desse vídeo, onde nós vamos pegar o Xeon 2667V4, que é o Xeon mais forte que nós encontramos para jogar, comparar com o Ryzen 5600 e, além disso, colocar ele no Raster, que foi um equipamento exclusivo disponibilizado pela Cybernetics do pessoal da TechLab no Brasil, para fazer a verificação de consumo energético das peças e componentes do computador e rodar um teste de estresse ultra extremo na nossa placa-mãe baratinha de Xeon. Meus amigos, haja nitrogênio líquido. Detalhe que na descrição do vídeo tem os nossos links dos nossos grupos de ofertas. Se você se interessar em comprar um Xeon barato, pode ter certeza que você vai encontrar lá nos nossos grupos. Tendo oferta no dia de Xeon barato, a gente posta Xeon, e tendo placa de vídeo junto também baratinho, a gente monta PC. Sempre a gente faz isso no nosso grupo de ofertas. No mais, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.